Agora nós vamos falar das urticárias, elas que se manifestam na pele na forma de placas vermelhas inchadas. Elas vêm acompanhadas de coceira intensa. Sua duração pode variar de alguns minutos a várias horas e a localização também pode ser diversa. Estudos mostram que entre 15% a 20% da população tem pelo menos um episódio agudo da doença em sua vida. Seus sintomas incluem o aparecimento na pele de placas vermelhas e sobrelevadas grandes, causando coceira. A enfermidade costuma ter início de maneira inesperada. Sua duração pode levar algumas horas ou persistir por dias. Dr. Renato Rabelo, que é dermatologista, explica melhor sobre o que é a urticária e se ela é transmissível. A urticária é uma lesão de pele, ela geralmente é avermelhada, tem um relevo, ela é mais altinha e ela não é transmissível de uma pessoa para outra. Ela, na verdade, é uma reação do nosso organismo a um fator desencadeante, como se fosse uma alergia na pele a algum fator que pode estar desencadeando esse tipo de lesão. São lesões vermelhas, geralmente elas são espontâneas, aparecem rapidamente e regridem também muito rapidamente. A maioria das vezes é o que a gente chama de urticária aguda. Mas a gente tem também alguns pacientes que têm urticária crônica. Aparece aquela lesão vermelha, a lesão fica ali na pele por 6 semanas ou mais. O que pode desencadear esse tipo de lesão? Geralmente alergia a calor, frio, então mudança de temperatura, alguns tipos de alimentos, chocolate, castanhas, nozes, sal, quando a pessoa vai ao mar e ali tem água salgada, então ali entra em contato. A própria água, tem pacientes que em determinado período da vida pode desenvolver urticária à água. Então entra na água, vai tomar banho e sai com essas lesões avermelhadas. Suor, a pessoa vai fazer atividade física, enquanto está praticando atividade física, ela fica com lesões vermelhas na pele. Então, a urticária é essa reação que a gente tem a fatores. A gente tem que tentar determinar qual que é o fator que está causando urticária no paciente, porque quando a gente sabe a causa, a gente consegue tratar. Mas nem sempre tem uma causa conhecida. Às vezes pode ser uma reação do organismo contra ele mesmo, que é o que a gente chama de reação autoimune. Então, você não sabe exatamente a causa. Quando a gente não sabe a causa, a cura fica difícil. Então, a gente tem que tentar aliviar os sintomas para esse paciente. O dermatologista ainda detalha se o emocional pode afetar ou não na piora desta doença. O emocional não causa a urticária, mas pode piorar a urticária. Então, ele não é um fator desencadeante, mas é um fator complicador para a urticária. Então, o paciente pode, por exemplo, desenvolver uma urticária ao calor, esses dias agora que está muito quente. Calor, pessoa sua e aí aparece com o corpo cheio de lesões vermelhas. Se além disso ela ainda estiver estressada, ansiosa, tiver ali um fator emocional que estiver contribuindo, essas lesões tendem a perdurar por mais tempo. Como é que a pessoa vai saber se de fato o paciente sabe se aquilo é urticária? Em consulta médica com o dermatologista, a gente consegue avaliar, fazer o exame físico e diagnosticar se de fato aquela lesão é urticária. A gente fazendo o diagnóstico, a gente parte para o tratamento. Lembrando que o tratamento não é a cura, né? Então o paciente pode ter, de vez em quando, se ele entrar em contato com o fator desencadeante, ele pode ter de novo a urticária. O que a gente vai fazer é aliviar sintoma. A urticária coça muito e pode inclusive causar dor. Então a gente vai minimizar esses fatores. E a gente minimiza com medicamentos orais, geralmente antialérgicos, pomadas que têm como base corticoide para poder melhorar essas lesões. A gente aconselha e recomenda os pacientes a fazer compressas de água fria no local onde essas lesões aparecem. E a gente sempre tem que alertar o paciente para o cuidado, porque como é uma reação alérgica, a maioria das vezes é uma reação alérgica tópica, ou seja, aparece na pele, a gente toma um medicamento, passa uma pomada, vai resolver. Agora, a gente tem casos em que a reação alérgica é mais grave. Nesses casos, pode ter o edema, que é o aumento, o inchaço da glote que fica na garganta. Então, os pacientes às vezes começam a aparecer umas lesões vermelhas, ele não cuida, essas lesões vão disseminando, espalhando, aumentando, ele pode começar a sentir dificuldade de engolir e até mesmo dificuldade de respirar. Então, nesses casos de uma reação alérgica mais grave, é importante o paciente procurar imediatamente o atendimento médico,
ir no hospital para que ele possa ser atendido com rapidez e que o tratamento possa ser eficaz.